Imagine viver anos ao lado de alguém, criar uma família e, de repente, ver tudo desmoronar ao descobrir uma traição. Carolina e seu marido tinham um lar aparentemente feliz, até que uma mensagem no telefone dela revelou seu caso secreto com um colega do hospital. Em vez de reagir impulsivamente, ele armou uma vingança que mudaria o destino de ambos para sempre. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas e justiça calculada. Minha vingança começou quando descobri a infidelidade da minha esposa. Vamos chamar ela de Carolina. Depois de 14 anos de casamento e 3 filhos, vi uma mensagem de texto aparecer em um telefone de trabalho por apenas alguns segundos que mudaria minha vida para sempre. Era uma mensagem romanticamente gráfica e não tinha nada a ver com o telefone de trabalho de ninguém. A mensagem estava na tela de bloqueio e o nome do remetente estava visível. Vamos chamar ele de Paulo. Apenas como um contexto para a história, me casei com Carolina quando tinha 25 anos e ela tinha 22. Eu dava aulas no ensino médio na época e ela era enfermeira registrada. Depois de ter nosso primeiro filho, Carolina se tornou uma dona de casa. O dinheiro estava curto, então assumi uma função administrativa no meu departamento para ganhar mais dinheiro. Depois que dei o salto para a administração, nosso último filho estava pronto para a pré-escola e Carolina decidiu que queria voltar a trabalhar. Empregos de enfermagem estão sempre disponíveis, mas nem sempre são as melhores opções. Carolina praticamente teve que começar a trabalhar de volta lá de baixo, trabalhando ao lado de enfermeiras que eram muito mais jovens do que ela e podiam trabalhar em turnos duplos consecutivos, o que afetou Carolina. Quando ela perguntou ao seu supervisor sobre outras posições, foi informada de que, sem um diploma de bacharel em ciências e enfermagem, ela não iria subir. Eu disse a ela que entre a pré-escola e depois da escola, a minha mãe aposentada estava disposta a pegar as crianças na escola e cuidar delas, eu a apoiaria para conseguir seu diploma. Levou 3 anos, mas eventualmente ela conseguiu seu diploma e foi promovida para uma posição melhor no hospital. As coisas foram boas por um tempo. Tínhamos muito dinheiro, então finalmente nos mudamos para nossa própria casa e também compramos carros novos. Eu tinha passado de administrador escolar para administrador distrital, então eu tinha mais tempo para passar com Carolina e as crianças. Ela estava trabalhando em um horário mais previsível e mesmo com minhas longas horas de trabalho, essa mudança nos permitiu finalmente tirar férias em todos os lugares que colocamos em uma lista durante nossa lua de mel. Em algum momento, anos depois, notei que ela começou a carregar 2 telefones com ela. Quando perguntei a ela sobre isso, ela disse que era um telefone fornecido pelo hospital. Não questionei sua explicação porque meu distrito também me deu a opção de um telefone. Mais uma vez, meses se passaram e eu pensei que éramos uma família feliz e perfeita. Quando fui carregar meu telefone em nossa sala, vi uma luz piscando no telefone do trabalho dela. Ela tinha o hábito de sempre virar o telefone para baixo ao carregar. Por curiosidade, peguei o telefone e o virei. Uma mensagem apareceu na tela de bloqueio, perguntando quando ela gostaria de ser oralmente satisfeita novamente, mas em uma linguagem muito mais gráfica. Também vi que foi enviada por um cara chamado Paulo. O mundo parou ao meu redor. Eu simplesmente congelei. De repente, comecei a lembrar de muitas coisas que Carolina tinha feito que pareciam estranhas, mas eu o ignorei ou aceitei imediatamente sua explicação. Ela estava sempre saindo da sala para atender uma ligação ou retornar uma mensagem de texto. Às vezes, ela chegava em casa com um leve cheiro de colônia nas roupas e alegava que era por ajudar a mover pacientes homens. Novamente, aceitei isso, mas sempre me pareceu estranho como parecia ser o mesmo cheiro de colônia. Comecei a ver muitas coisas que eu não tinha visto antes. Nossa vida amorosa no quarto esfriou consideravelmente, o que não foi ajudado pelo fato de ela ter que sair de casa em horários estranhos para substituir outras enfermeiras que ligavam dizendo que estavam doentes. Também me lembrei de onde tinha visto o nome Paulo antes, e liguei para o hospital para confirmar que ele era médico lá. Durante a semana seguinte ou mais, fiquei andando por aí atordoado tentando juntar todas as peças. Um dos nossos filhos tinha deixado um livro no carro de Carolina, então usei isso como desculpa para visitar o hospital. Carolina me disse que visitas pessoais eram mal vistas.
Mandei meu filho pegar a chave do carro de Carolina, e conversei com uma enfermeira no saguão e brinquei sobre como os telefones de trabalho parecem uma bênção, mas tudo o que eles fazem é colocar você de plantão 24 horas por dia. Isso a levou a me dizer que o hospital era muito pão duro para dar celulares para enfermeiras, então apenas executivos de alto escalão os tinham, o que não incluía Carolina. Com praticamente tudo confirmado, tirei um tempo pessoal no dia seguinte para falar com um advogado de divórcio. As notícias que ela me deu foram horríveis. Vivíamos em um estado de propriedade comunitária com divórcio sem culpa. Eu ganhava mais dinheiro do que Carolina, ela era a cuidadora principal das crianças e estávamos casados há mais de 10 anos. Basicamente, se eu pedisse o divórcio, eu estaria ferrado. Eu perderia a casa, pagaria a pensão alimentícia, ela ficaria com uma grande parte da minha aposentadoria e eu pagaria a pensão alimentícia pela próxima década, a menos que eu tivesse a sorte de ganhar a guarda compartilhada. A pior coisa que ela me disse é que não importava que ela tivesse trapaceado. Não importava. Fiquei arrasado. Só havia uma pessoa em quem eu podia confiar esse tipo de informação. Ela era uma colega professora que também tinha feito o salto para a administração. Vamos chamar ela de Ana. Ana se casou aos 19 anos, mas seu casamento foi anulado quando seu marido engravidou outra mulher. Desde então, ela se concentrou em sua carreira. Falei com Ana. Ela me disse algo que me fez mudar toda a minha mentalidade. Se você não gosta da mão que lhe foi dada, troque o baralho. Percebi que tinha dois problemas. Eu ganhava mais dinheiro do que Carolina, e ela tinha mais tempo do que eu para ser a cuidadora principal das crianças. O segundo problema era, na verdade, meio fácil. Em cada escritório distrital, há empregos que são vias rápidas para posições mais altas, e há empregos pelos quais os administradores simplesmente sofrem. Uma dessas posições regulatórias sem saída estava aberta novamente. Me sentei com nosso superintendente distrital e pedi para ser transferido para essa posição. No começo ele ficou chocado, mas eu disse a ele que era minha vez de fazer algo pela equipe, e isso preencheria uma lacuna na minha experiência administrativa. Ele concordou. Era realmente apenas processar números sem interação com o pessoal ou aluno, então eu podia definir minha própria agenda e até mesmo levar meu laptop e trabalhar de casa. Com meu novo tempo livre, comecei a levar as crianças para a escola, buscar elas na escola e levar elas para casa. Eu as ajudava com a lição de casa, fazia o jantar e muitas outras coisas. Embora o objetivo final fosse me tornar o cuidador principal delas, não consigo explicar o quanto eu realmente gostava de ter um papel mais ativo em suas vidas cotidianas. Meu salário não havia sido reduzido, então eu precisava encontrar uma maneira de Carolina ganhar muito mais dinheiro do que ganhava em seu cargo atual de enfermagem. Lembro de Carolina ficar brava quando seu supervisor lhe disse que no futuro, os diplomas de bacharel não valerão nada, e todos precisarão de pelo menos um mestrado. Carolina havia trabalhado duro para obter seu diploma de bacharel, e o comentário daquele supervisor irritou todo o seu trabalho duro. Então, convenci Carolina a fazer um mestrado em enfermagem. Eu disse a ela que, como eu tinha um horário de trabalho muito mais flexível, eu poderia simplesmente cuidar das crianças. Ela estava relutante no começo, mas então eu disse que ela poderia ter todas as noites livres para estudar ou ir para a aula, o que você quiser fazer. Vi os olhos dela brilharem imediatamente, provavelmente pensando que ela poderia passar mais tempo com Paulo. Para ter certeza de que ela estava realmente concluindo seus cursos de mestrado, paguei suas mensalidades e taxas diretamente para a universidade. Levaria de 2 a 3 anos para ela terminar. Aqueles anos foram bem difíceis às vezes. Eu podia dizer toda vez que ela estava saindo ou voltando correndo de ver Paulo. Havia uma excitação ou sensação de satisfação em seus olhos que simplesmente não estava lá quando ela estava fazendo seu trabalho de curso. Eu tinha que sorrir ou fingir que não tinha percebido. Meu temperamento ficava curto às vezes, e eu me encontrava em discussões sobre bobagens mesquinhas. Algumas vezes eu quase estraguei tudo, e eu tive que morder minha língua e me desculpar em vez de gritar insultos para ela que ela merecia. Ana e eu começamos nosso próprio caso. Não foi um romance apaixonado e de sangue quente, mas sim dois amigos dando um ao outro o que eles precisam. Sem Ana, eu não teria conseguido manter a farsa de ser o corno alheio. Então,
quando Carolina chegava em casa sorrindo depois de passar um tempo com Paulo, eu conseguia suportar e sorrir de volta porque eu tinha minha própria amante. Depois de 3 anos e meio, Carolina concluiu seu mestrado e conseguiu uma promoção no hospital. O salário dela aumentou substancialmente e agora era maior que o meu. Quando as crianças e eu fizemos um jantar de parabéns para ela, eu fiz uma piada sobre ela ser a provedora da família, e ela riu, brincando de volta que eu deveria ser o pai que fica em casa agora. Um mês depois, voltei para o mesmo advogado que não se lembrava de mim no começo, e eu disse a ela que a situação financeira tinha mudado drasticamente. Com esses novos fatos, ela redigiu a petição de divórcio e a arquivou. Quando as crianças estavam com minha mãe, eu tinha Carolina servida. O delegado bateu na nossa porta da frente e eu o deixei entrar e apontei para minha esposa. Ele perguntou o nome dela e então entregou a ela uma cópia da petição de divórcio. Com o delegado ali, eu disse a Carolina que sabia tudo sobre o caso dela com Paulo, mas não contei a ela quanto tempo eu sabia. Eu disse a ela para ir ser feliz com seu amante médico. Ela gritou comigo, tentou mentir e então cometeu o erro de correr em minha direção. O delegado a parou e a avisou que mulheres também vão para a cadeia por violência doméstica. Ele sugeriu que ela fizesse as malas e ficasse em outro lugar. Carolina foi embora depois que prometi não contar às crianças sobre seu caso. Não contei às crianças, mas contei à minha mãe, que contou à minha irmã, que contou aos filhos dela, que então contou aos meus filhos. Demorou alguns dias, mas eventualmente as crianças souberam que o pai estava se divorciando da mãe porque ela tinha um namorado. No final, o tribunal concedeu meu divórcio, me dando a custódia primária de nossos filhos porque eu já era o principal cuidador deles. Fiquei com a casa com a promessa de que eu refinanciaria para comprar a metade de Carolina, e ela foi condenada a me pagar pensão alimentícia. E eu usei esse fato para negociar com ela para abrir mão de quaisquer direitos à minha aposentadoria se eu a comprasse. Consegui refinanciar minha casa e, com um pouco de dinheiro emprestado dos meus pais, comprei a parte da Carolina na minha casa e minha aposentadoria. O dia em que Carolina assinou toda a papelada, finalmente encerrando quaisquer possíveis obrigações financeiras com ela, foi o mais feliz que já estive. Senti que finalmente podia respirar. Comemorei com Ana, que foi minha rocha durante tudo isso. Não tenho vergonha de dizer que, ao longo dos anos, chorei muitas vezes em seus braços. Ana e eu eventualmente nos casamos. Eu fui convencido a retomar meu cargo anterior no distrito. Carolina e eu nos demos bem depois do divórcio. Levamos as crianças para a terapia familiar e resolvemos essa coisa de coparentalidade. Por alguns meses, Carolina levou uma surra das crianças sobre o porquê de ela precisar de um namorado quando o papai estava lá. Entre as crianças e o terapeuta criticando, eu não precisei dizer nada. Carolina perdeu muito tempo com as crianças por causa de sua agenda de trabalho agora legitimamente ocupada, e eu realmente me senti mal que meus filhos estavam perdendo tempo com a mãe. Então eu os encorajei a falar com ela pelo telefone. Quando Carolina descobriu que eu tinha pedido Ana em casamento, ela me parabenizou. Eu disse a ela que estava tudo bem se ela se casasse com Paulo também. Ela ficou triste. Ela me disse que Paulo tinha começado a sair com outra mulher, uma enfermeira mais jovem do hospital, porque com a nova posição de Carolina, ela não tinha tempo para ele, e quando eles ficavam juntos, ela não era mais divertida. Minha ex-esposa, a mulher que me traiu e destruiu nosso casamento, estava me procurando por simpatia. Eu não tinha nada para dar. O que eu tinha eram anos de raiva e frustração. Anos sabendo que outro homem estava dormindo com minha esposa. Eu tinha perdido peso por não conseguir comer. Eu sofria de hipertensão e tive que confinar meu médico que não era o estresse do meu trabalho. Eu tive que ouvir meu dentista reclamar que eu estava rangendo os dentes, e que eu precisaria de implantes dentários se continuasse assim. Houve momentos em que tive que ser íntimo de Carolina para manter a farsa. Felizmente, era apenas raramente. E tive que mentir que queria usar preservativos para me lembrar de como era quando começamos a namorar, ou porque eu poderia ter uma infecção na bexiga. Então eu faria um teste de DST de qualquer maneira e esperaria pelos resultados antes de ver Ana novamente. Mas no final, tudo valeu a pena. Claro,
Carolina recebeu um grande pagamento quando comprei sua metade da casa na aposentadoria, mas isso tem me sido repassado por meio da pensão alimentícia, e ela perdeu todo o resto. Os filhos dela só a viam a cada 2 fins de semana e passaram alguns feriados com ela. Paulo a abandonou, e ele não era um grande partido de qualquer maneira, já que ele era divorciado 2 vezes, com 5 filhos e pagando pensão alimentícia caríssimas. Eu fiquei com meus filhos, minha casa, minha renda, minha aposentadoria, fiquei com Ana, e estou genuinamente feliz. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!